Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica. Gostaria de saudar a todos os ouvintes da Rádio RCS e da TV Novo Tempo e também saudar o painel que está conosco novamente aqui para debatermos juntos tanto o capítulo 7 e 8 do livro de Isaías. Temos o pastor Eduardo Teixeira, o Pablo Silva e a Rafaela Silva, que farão parte, portanto, deste painel. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia e obrigado. Olá. Olá. Na semana passada, nós tivemos o prazer, o privilégio de abordar o capítulo 7 e penso que foi portanto, uma conversa muito interessante, onde nós podemos explorar um pouco mais a história, a experiência do rei Acaz e a ligação que isso tem, claro, com os nossos dias. E nós vimos a extraordinária profecia que vem no capítulo 7 e no versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E nós tivemos a oportunidade de explorar um pouco mais o cumprimento desta profecia, que é mencionada até em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Bom, quando nós analisamos o verso 16 aqui, na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal, escolher o bem, a terra antes cujos reis tremes de medo, será desamparada. Nós vemos aqui que esta profecia teve o seu cumprimento no tempo de Isaías. Não é? Portanto, estamos aqui claramente diante de uma profecia com um duplo cumprimento. Um primeiro no tempo de Isaías e um segundo com a vinda do próprio Jesus. A pergunta que eu vos queria lançar para introduzirmos, portanto, a lição, o estudo desta semana, é numa época em que alguns críticos se levantaram contra a Bíblia, questionam a autoria de certos livros da Bíblia, tudo isso motivados talvez pela falta de fé nas profecias preditivas. O que podemos dizer sobre o cumprimento das profecias de Isaías capítulo 7, por exemplo, no versículo 8, nos versículos 14 e 16, que nós vamos depois ver, e como é que a profecia bíblica pode contribuir para fortalecer a nossa fé nos dias de hoje. Olha, Eurico, eu acho que para podermos ver esta pergunta que tu fazes, que é uma pergunta muito importante, como é que a profecia nos pode ajudar na nossa fé, eu gostava de rever um pouco então a profecia em si. Nós temos aqui este diagrama com um mapa daquilo que era o reino de Judá, o reino de Israel, o reino da Síria, que são aqui os três reinos que estão em causa, com os três reis que estão em causa. E como tu falaste, esta profecia de Emanuel tem um duplo sentido. E vamos agora focar-nos um pouco mais no sentido mais imediato da profecia. E estes três aspectos que tu referiste, que este Emanuel comerá manteiga e mel, que irá distinguir o bem e o mal, e que nessa altura, quando ele distinguir o bem e o mal, será desamparada a terra cujos dois reis tu tremes de medo. É assim que diz a expressão, né? Nós podemos dizer que este comer manteiga e mel é algo que é difícil dizer exatamente qual é o momento em que uma criança come manteiga e mel, mas podemos dizer que ao fim de 2, 3 anos é quando ela consegue distinguir bem os sabores e ter o paladar mais maduro. Mas é mais claro perceber quando é que é distinguir o bem do mal, porque para os judeus era claro que aos 12 anos era quando a criança acabava o seu período de criança e passava a ser uma pessoa responsável. Por isso, este período de 12 anos fica aqui bastante bem definido, e até aos 12 anos, porque diz até que ele consiga distinguir o bem do mal, será desamparada a terra cujos reis tu tremes de medo. Que reis esses, que, como diz aqui, é o rei Peca e o rei Rezim. Se nós formos ver a Síria, que é diferente de Síria, não confundir a Síria com Síria, teve a sua origem ali nas cidades de Assur e de Nínive. É engraçado porque elas são cidades fundadas por netos de Noé, e este império começou a crescer e da altura cresce aqui pelo norte e está a preparar-se para vir atacar aqui por aqui abaixo, para o sul, para a zona onde nós estamos a estudar. E é neste contexto que, a da altura, temos no ano 733 a.C., o rei Tiglat-Pileser III faz a primeira invasão pelo norte, aqui na zona da Galileia, e depois pelo leste, na zona de Transjordânia, e faz as suas primeiras conquistas. E nesta altura o rei Peca é assassinado por Oseias, e este Oseias, não confundir com o profeta, este Oseias toma o lugar do rei Peca, mas torna-se um rei subserviente à Síria.
A seguir a isto, no ano seguinte, ele invade, o mesmo rei da Síria invade Damasco e, desta forma, a Síria é também dominada e passa a ser também uma província da Síria. Isto quer dizer que, ao fim de 2 anos, temos a primeira parte da profecia completa, com as duas províncias, os 2 reis que ameaçavam Acaz a saírem de cena. Logo, passado um tempo, há 10 anos, o rei de Oseias, o tal rei que era subserviente à Síria, está cansado de servir e pagar os impostos, tenta uma aliança com o Egito e rebela-se contra o Egito, contra a Síria, perdão. Mas nessa altura o rei Salmanassar V acaba por cercar Samaria, acaba por dominar a cidade e acaba por conquistar e todo o reino de Israel. E é nesta altura, passado 10 mais 2, ou seja, de 12 anos, não só os reinos acabaram, como todos os povos e tribos que viviam naquela zona são dispersas pelo império da Síria. E podemos dizer que é aqui que se cumpre a profecia, porque nós podemos ver que em 734 a.C., como sabem, os anos antes de Cristo contam-se do maior para o menor, né? Em 734 a.C. é quando é dada a profecia por Isaías. 2 anos depois, Peca e Rezim, são os reis, caem. E nós vamos ver estes 2 anos com mais precisão na profecia que vamos ver no capítulo 8, com o outro filho de Isaías. Mas em 722, 12 anos passados da profecia inicial, as terras são conquistadas e os povos são dispersos. Então podemos dizer que, de facto, passado 12 anos, quando Emanuel podia distinguir o bem do mal, é nesta altura que, de facto, se cumpre a profecia de que não haverá povos na terra destes 2 reis. E é engraçado que também se abre a porta para o cumprimento de uma outra profecia, que também vem neste capítulo 7, que é de que ao fim de 75 anos Efraim deixaria de ser um povo. E Efraim era o nome que se dava ao conjunto das tribos que estavam aqui a norte, de facto elas são dispersas, nunca mais houve na história apareceram estas tribos que existiam na parte norte do reino de Israel. Portanto, podemos ver da forma precisa como a profecia de Isaías, ela tem um cumprimento preciso, contando a data que ela foi feita, contando 12 anos, e ao fim de 12 anos não existe mais esta ameaça que havia a norte. Quero dizer que os detalhes da profecia são realmente extraordinários e nós podemos entender claramente que o Deus que mostra essas coisas é um Deus fiel. No entanto, eu gostaria apenas de referir aqui um detalhe perante a segunda parte da pergunta que o Eurico nos colocou. Um detalhe muito interessante é que existem muitos cristãos hoje em dia que olham para as profecias como sendo a vontade de Deus. Deus disse que era assim e vai cumprir-se assim. Mas na sua grande maioria, as profecias não revelam a vontade de Deus. Revelam, sim, apenas o conhecimento que eu diria antecipado, ou seja, aquilo que nós chamamos a presciência de Deus, daquilo que vai ou que poderá acontecer. Isto porque muitas profecias são condicionais, que é justamente o caso presente destas profecias de que o Pablo nos falou. Se eles tivessem aceitado a mensagem e confiado no Senhor, Judá não teria sido destruída. Mas isso nós veremos um pouco mais à frente. Agora, no meu entender, o cumprimento exato destas profecias devem, em primeiro lugar, fortalecer a nossa confiança em Deus. Saber que Deus dá uma oportunidade a Acaz para ele reverter a situação, mas como ele não reverte, Deus diz, olha, então é isto assim que vai acontecer, para teu mal, para mal do povo, e nós vemos que as coisas acontecem de uma maneira precisa. O Pablo mencionou a questão dos 12 anos e mesmo daquele momento em que antes dele comer manteiga e mel já haveria essa destruição. Portanto, isto mostra-nos que aquilo aconteceu exatamente como Deus tinha dito, o que deve fortalecer em muito a nossa confiança. Mas existe um outro aspecto que eu acho que nós deveríamos refletir também neles, é que o cumprimento exato destas profecias devia levar-nos a aceitar as orientações de Deus, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Este era um dos aspectos fundamentais que eu gostaria de mencionar aqui. Muito bem.
Eu diria apenas, teria uma pequena observação, porque os meus colegas, o Paulo e o pastor Eduardo, já deram um quadro perfeito da questão. Apenas refiro a questão da crítica, não é? Sobre o livro de Isaías, que, bom, dizem que existem diferentes autores e há toda uma teoria construída em volta deste assunto, mas o que eu observo, e mediante este cumprimento profético que se deu em primeiro lugar no tempo de Acás e posteriormente, então, um segundo cumprimento no Messias, no nosso Cristo, o Messias por excelência, eu vejo aqui que a crítica esquece que, ainda que tentem retardar as datas para dizer, justificar no fundo este dito cumprimento, que eles não aceitam, falta de fé, como dizia o Eurico, esquecem-se que existe uma ponta solta muito grande, que é este Messias, Jesus, é o Messias, o Emanuel. E o que dizer então? Não há forma de adiar mais essa data da autoria de Isaías. Então ficaria por aí, apenas esse pequeno aspecto. Muito interessante. Eu creio que vocês fizeram portanto, passaram por todos os pormenores das perguntas, não é, que eu lancei no início, e é interessante ver, de facto, que Deus não dá as profecias para satisfazer curiosidades, né? Mas Deus dá as profecias para fortalecer a fé. E quando ele faz isso através do profeta Isaías, ele visava precisamente o rei Acás e também o próprio povo, né? Mas Isaías não teve uma posição muito fácil, né? Ele levou mensagens de advertência da parte de Deus durante vários anos, o ministério dele até foi bastante longo, mas a resposta tanto dos reis como a resposta por parte do povo foi sempre a recusa, né? Curiosamente. E quando nós lemos Isaías capítulo 8, versículo 18, nós podemos ver o seguinte: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Somos sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Isaías admite que ele e os seus filhos foram dados como os sinais. Como podemos compreender esse texto? E de que forma Isaías e seus filhos foram sinais para Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, e que mensagens se encontravam nos seus nomes, não é? Quais são esses significados? E nós podemos ver o segundo filho rápido no saque, depressa para a pilhagem, o nome que nós não daríamos ao nosso filho nos dias de hoje, não é? Mas este anúncio que foi feito por Deus do ataque da Síria contra Damasco e Samaria era algo que poderia ser ou não evitado. O que Deus esperava do povo para reverter a situação e que lições podemos tirar dessa realidade para nós hoje? Ok, se me permitem, começaria por dizer alguma coisa que acho que é importante dizer nesta altura. Há algum tempo a esta parte, eu tenho procurado estudar a palavra de Deus tendo em mente um primeiro objetivo, que é descobrir, ou se preferirem, conhecer melhor o caráter de Deus e os seus atributos. Porque acredito que a exaltação de Deus, ou Deus na sua globalidade e dos seus atos de amor e misericórdia, eram uma lacuna em mim. Eu concentrava muito às vezes nos factos e não via tanto essa misericórdia, esse amor de Deus em cada momento. E é interessante, o Eurico falou aí nas mensagens de advertência, mas mesmo nestas mensagens de advertência que vêm do Senhor, têm um objetivo principal, que é mostrar o amor de Deus. É como se o Senhor estivesse a dizer: eu conheço todas as coisas e sei o que é melhor para a vossa felicidade completa. Não andem por esse caminho que estão a seguir agora. Sigam as minhas orientações e vão ver que vocês vão ser felizes. Então, eu aqui tento realçar essa grandeza de Deus em mostrar. E é muito interessante que, se nós formos ao livro de Deuteronômio, no capítulo 5, e tenho que vos dizer que esta mensagem que Deus transmite no capítulo 5 e no versículo 29, ela vem mencionada depois em muitos outros textos, principalmente de Moisés, quando Deus diz assim:
quem dera que eles tivessem um tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. E depois diz a razão porquê. Para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre. Quer dizer que o grande objetivo de Deus, quando envia uma advertência, é uma alusão muito clara ao amor de Deus e a essa misericórdia que o Senhor tem para nós. Aquilo que Deus quer com a advertência é que nós possamos reverter ou inverter o nosso caminho. No entanto, a mensagem do nome aqui tem a ver com uma clara conquista rápida. O nome que Isaías deu ao seu filho, aliás, que Deus disse que era para pôr ao seu filho, que era o tal Maher Salal Asbaz, que, como o Eurico já referiu há bocadinho, é rápido no saque, depressa para a pilhagem. Portanto, aquilo que iria acontecer é que o rei da Assíria ia, de uma forma muito rápida, e a verdade é que foram apenas 12 anos, embora já tivesse havido nos primeiros 2 anos, como mencionou o Pablo, algo muito rápido, mas nesses 12 anos tudo ficou ali conquistado. Uma vez que Judá tinha rejeitado a mensagem de segurança da parte de Deus, que até estava representada pelo aquele suave correr das águas de Siloé em Jerusalém, o reino era a mensagem clara, seria esmagado pela fortíssima potência da Assíria, representada por uma inundação que era provocada pelo grande rio Eufrates. No entanto, é bom salientar que mesmo apesar de haver uma advertência, havia uma mensagem de esperança. E isto é que eu acho extraordinário neste Deus. Embora a Síria ocupasse a terra de Imanuel, os seus habitantes ainda tinham a promessa de que Deus está conosco. E eu acredito que esta mensagem de esperança era extraordinária. Aqui vemos, de facto, o tema que percorre todo o livro de Isaías. É que, embora houvesse atos de julgamento sobre os inimigos de Deus, e mesmo em Judá também, na forma de desastres militares, sofrimento, exílio, a verdade é que o Senhor seria com os fiéis sobreviventes dentro do seu povo e acabaria por os fazer voltar de volta à sua terra. É por isso que o outro nome do outro filho de Isaías, Sear-Jazub, quer justamente dizer um remanescente regressará. Quer dizer, apesar das consequências inevitáveis da rejeição das orientações divinas, o Senhor deixa sempre uma mensagem de esperança. E penso que nós nos deveríamos pautar por isto. Eu gostava de complementar um pouco aquilo que o pastor Eduardo acabou de dizer, principalmente a parte inicial do pensamento que ele falou. Eu acho que mesmo hoje em dia nós podemos aplicar o mesmo modelo. Acho que Deus tem podemos deduzir daqui, deste caso, e não só deste caso, mas ao longo da Bíblia, Deus tem um modelo de atuação mais ou menos semelhante, em que Deus chama um povo para uma missão, seja inicialmente chamar Abraão, depois é o povo de Israel, depois então eles dividem-se o reino do norte e o reino de Judá no sul, seja depois no Novo Testamento chama uma igreja. Hoje em dia, através da profecia, podemos entender que se cá chama uma igreja em especial nos dias de hoje. Deus chama alguém para fazer uma missão. E tem uma missão. Quando tem uma missão, normalmente uma missão quer dizer que há uma expectativa. A missão normalmente tem um objetivo, não é? E quando Deus chamou, neste caso, o povo de Israel, nos seus 2 reinos, ele tinha um objetivo que esses reinos representassem a ele, Deus, na terra, para dar a conhecer às outras pessoas, através destes reinos. A missão deles era dar a conhecer a Deus aos outros. Ora, se este povo, se estes missionários que têm missão não cumprem a missão, então deixam de ser úteis, não é? Deixam de haver o propósito. Passam a ser mais um povo como qualquer outro povo, como o assírio, como o babilónico, como o egípcio. É mais um povo que ali está. Portanto, aquele povo torna-se especial na medida em que cumpre a missão que Deus lhe dá para fazer. A partir do momento em que eles não cumprem a missão e Deus envia sempre mensagens de aviso quando as coisas não estão a correr bem, seja através da lei por Moisés, né? Seja através dos vários profetas, neste caso de Isaías, seja depois do Novo Testamento com Jesus, seja através dos apóstolos que vieram a seguir e as cartas que escreveram, seja através do dom de profecia, Deus envia-nos avisos
para nós percebermos que estamos a desviar-nos. Quando chega a um ponto de não retorno, ou seja, se nós não vamos cumprir a missão, Deus tem que arranjar uma forma de cumprir a missão, porque a missão tem que se cumprir, porque isso é que é importante. Ali era importante, de facto, que viesse a nascer um Messias. Se não for pelo Reino do Norte, então aquele Reino do Norte já não estava ali a fazer nada, já não ia cumprir a sua missão. Então, qual é a consequência de tudo isto que estou a dizer? A partir do momento que não cumprem a missão, a partir do momento que são desqualificados para fazer a missão por eles próprios, se afastam da missão, deixam de estar sobre o alvo da proteção especial de Deus. Né? Passam a ser um povo que se regra pelas mesmas regras de todos os outros povos. E, naturalmente, o Reino do Norte, neste caso de Israel, não tinha capacidade para se defender da Síria e, não tendo Deus, não poderia resistir a isso. Ou seja, a realidade para nós nós somos especiais na medida em que cumprimos a missão de Deus. Se não cumprimos, somos como qualquer outro ser humano. Eu apenas faria uma pequena ponte daquilo que estamos hoje a falar com aquilo que estudámos na semana passada. Porque, se bem nos recordamos, no versículo 7 do capítulo 7, no versículo 9 do capítulo 7 de Isaías, o conselho e o repto lançado a Acaz era: confia em Deus, porque de outra maneira tu não vais subsistir. E é interessante que a lógica divina é essa mesmo, que nós permaneçamos ligados a Ele. A ligação, ele não a quer interromper de maneira nenhuma, só que nós obviamente fazemos também as nossas escolhas. Acaz, Judá fez as suas, infelizmente foram desastrosas, mas o objetivo de Deus é, de facto, salvar até ao último recurso, até ao último fogo. E eu imagino também nestas profecias postas na boca de Isaías, Deus completamente dilacerado, vendo o seu povo, a sua aquisição, sendo dispersa e futuramente destruída. E recordo-me imediatamente do texto de Deuteronômio 7,6, em que Deus dizia: és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor te escolheu, e a fim de que lhe seres o seu povo próprio, acima de todos os povos que há sobre a terra. Portanto, aquilo que também referia o Pablo, mencionando também a influência que eles teriam e o benefício que eles teriam para outros. Portanto, não esquecer também esta questão. A identidade, lá está, que também falávamos da semana passada, não perder esta ligação com Deus. Deus tem este plano. Exatamente. Aqui nós podemos ver claramente que não se trata da doutrina do fatalismo, não é? Como o pastor Eduardo explorou logo no início. Não é porque Deus disse que iria acontecer, não é? Que, de facto, eles tinham que passar forçosamente por aquela experiência. Aqui nós podemos ver um Deus que não prevê, mas antevê as coisas, não é? A tal presença de Deus. Mas aqui há sempre o fator escolha. Eles sempre poderiam reverter a situação fazendo uma escolha diferente, mudando um pouco de direção. E era precisamente isso que Deus estava à espera deles, que houvesse um arrependimento, que houvesse uma mudança de direção. E mesmo nessas advertências, quando Deus anuncia que vai acontecer alguma coisa desagradável, nós podemos ainda assim ver o amor de Deus em ação. É como se Deus estivesse a chamá-los à atenção. É como quando um pai diz a um filho: vais cair. O pai não quer que o filho caia, né? Mas o pai quer que o filho mude de direção ou saia daquele lugar, daquela situação de perigo. Né? Agora, isto leva-nos à terceira pergunta que nós temos reservado para hoje. Portanto, Deus avisou a Isaías para que não tivesse medo daquilo que o povo temia, né? Mas que o temesse a ele. Parem aqui a expressão, os termos são utilizados, né? O medo, o temor. Né? Como é que nós podemos entender essa ideia de temer Deus? Como é que nós podemos conciliar esta noção de temer a Deus, ou temer Deus, com o texto, por exemplo, de 1 de João, capítulo 4, versículo 18, onde nós podemos ler: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. De forma prática, como é que nós podemos temer Deus hoje? Que atitudes seriam, portanto, contrárias a este temor requerido por Deus? Portanto, eu faço estas perguntas e
e não vou resistir à tentação de começar por ler Isaías capítulo 8, versículos 12 e 13 novamente, onde este texto aparece, não é? Capítulo 8, versículos 12 e 13, diz: não chameis conjuração a tudo o que este povo chama conjuração. Não temais o seu temor e não vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Há aqui vários aspectos que nós podemos sublinhar desta passagem. Depois terão a oportunidade, certamente, de comentar. Mas quando nós lemos esses dois versículos, nós ficamos com a sensação de que o temor do povo está mal orientado. Né? Que é um temor que é direcionado para outras coisas, ou seja, que é um temor de medo. E, neste caso, o medo pode ter duas reações. O medo pode paralisar, ou o medo pode fazer-nos agir ou reagir de forma irrefletida. Né? Mas o que Deus esperava do seu povo não era que eles tivessem medo, mas que eles tivessem respeito, que eles tivessem reverência, que eles o honrassem. Né? E quando nós vemos aqui o versículo 13, nós vamos ver: a ele reconheçais a santidade. Esse santificai que aparece aqui é reconhecer a santidade de Deus. Depois, quando ele diz seja ele o vosso temor, quer dizer que Deus deveria ser o objeto da nossa reverência, do nosso respeito, da nossa honra. Né? E só a ele, de facto, nós devemos tremer. Este assombro que aparece aqui, né? Este tremor que deve aparecer aqui, não deve ser diante de um povo inimigo, diante de uma situação complicada, mas deve ser um tremor diante da santidade de Deus. E se nós fizermos a ligação, por exemplo, com o Novo Testamento, com a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus disse: santificado seja o teu nome. Né? E muitas vezes eu me ponho a perguntar, mas por que Jesus manda santificar o nome de Deus que já é santo? Então aí também nós podemos encontrar a mesma ideia de reverenciar, respeitar o nome de Deus, e isso passa com certeza pela obediência aos seus mandamentos, pelo fazer a sua vontade na nossa vida. Não sei se querem acrescentar aqui outros aspectos sobre esta pergunta. Sim, eu gostaria de fazer uma abordagem um bocadinho diferente, mas ela vai nessa mesma direção. Um bocadinho uma experiência mais pessoal, ou uma leitura mais pessoal da questão. É interessante que, longe de pensar que alguma vez iria abordar este tema, ainda mais publicamente, há uma pergunta que me tem surgido muitas vezes nas minhas divagações, das minhas conversas com Deus, nas minhas orações, e eu pergunto muitas vezes, talvez mais para me questionar a mim, porque Deus sabe a resposta, efetivamente. Eu pergunto muitas vezes, quem sou eu? Quem sou eu para que me atendas, Senhor? Quem sou eu para que tu me favoreças? E isto é certamente também filho do homem para que o visites. E o de Jó, então, nem se fala, 17:7, que diz que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas sobre ele o teu pensamento. E eu acho que essa reflexão, esse primeiro questionamento, quem somos nós, leva-nos forçosamente ao outro. Quem é Deus? Quem é este Deus que nós devemos temer, amar, adorar, honrar? E as duas coisas relacionadas fazem-me também pensar muito no livro de Apocalipse. É uma temática que está muito acentuada no livro de Apocalipse, esta do temor do Senhor. Em Apocalipse 14:7, numa das mensagens dos 3 anjos, é dito: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar, etc, etc. Portanto, é identificado este Deus que nós devemos temer. Porquê que nós devemos temer a Deus? Depois também é interessante notar que o Cântico do Cordeiro, relatado em Apocalipse 15:4, diz também: quem não te temerá, Senhor, e não te glorificará o nome? Portanto, é inevitável, isto é mesmo dizer, é impossível não te dar glória, é impossível não te amar, é impossível não ficar espantado e esmagado por este ser imenso que nós tentamos sim aproximar e que nos é dado a conhecer. É impossível. E o temor, sim,
no hebraico, e não só nós compreendemos bem o sentido, é esta reverência profunda, esta noção de uma impressão que fica deste espanto também, que surge por saber quem é Deus, por compreender quem Ele é. E só desta forma é que nós realmente podemos, então, nos posicionar em relação a Ele. E foi isso, precisamente, que aconteceu a Isaías. No capítulo 6, nós vimos, quando estudamos este capítulo, o que aconteceu foi Isaías, precisamente, sentir-se esmagado pela soberania, pela majestade, pela santidade de Deus. E então sentir miserável. E é isso que nós, no fundo, acabamos por verificar nessa experiência com Deus. Quem somos nós? Este temor leva-nos a amá-lo. E eu aqui vejo também a lei da atração, uma lei da atração qualquer, que faz com que, perante este temor, este espanto, eu também seja atraída e eu desejo imediatamente amá-lo. E aí eu revejo perfeitamente também o que diz João. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É uma lei da atração, é aquilo que eu posso conseguir dizer. Esse temor do Senhor é uma lei que está implícita. Gostei muito da abordagem que vocês fizeram a esta questão, muito, muito interessante. Isto mostra que o temor a Deus não é algo que nos destrói, não é? Perante aquilo que a Rafaela agora nos acabou de dizer. O amor de Deus não destrói, antes pelo contrário, atrai-nos para Ele. No meu entender, o verdadeiro temor a Deus como um ser santo significa que o reconhecemos como o supremo poder do universo. E este temor deve suplantar qualquer outro temor. Ou seja, lembro-me daquela passagem do apóstolo Paulo: se ele é por nós, quem será contra nós? E eu acredito que nós deveríamos, neste momento, e penso que é muito oportuno nós podermos dizer isto, neste momento, eu penso que a situação é uma mensagem extraordinária para nós que estamos a viver uma situação de pandemia, não é? Reparem só, quando Deus diz a Acaz: olha, o problema da coligação do rei da Síria com o rei de Israel, olha, aquilo é um perigo real para ti, mas para mim são apenas 2 pedaços de tição fumegante. Deus nem diz que são 2 tições. Deus diz que são pedaços de tição fumegante. E com certeza, numa situação destas, nós como filhos de Deus, também devíamos dizer: esta pandemia é uma coisa séria, muito séria, e devemos levá-la muito a sério. Mas para Deus o que é isto? São 2 pedaços de tição fumegante. Vamos a confiar em Deus. Era a mensagem que eu gostaria de deixar ficar. Eu acho que nós no século XXI temos alguma dificuldade com esta palavra de temor, e em parte é pelo sucesso que o Deus conosco teve quando Jesus Cristo esteve na Terra, porque apresentou-se de uma forma tão próxima de nós que nós depois temos alguma dificuldade em compreender o que é este temor, porque não havia temor na presença de Jesus Cristo, não é? Não havia medo, no sentido de medo. Mas se pensarmos que nas outras dimensões do Espírito Santo, nós temos um pequeno vislumbre de perceber quem é o Espírito Santo. Será que nós conseguimos perceber quem é Deus Pai? E nós, se pensarmos assim, se eu for pedir um dia de férias ao meu chefe, arranjo os meus melhores argumentos para lhe pedir um dia de férias. Se eu for ao presidente da Junta de Freguesia aqui da zona pedir para um sinal, se calhar já vou tentar arranjar o melhor possível para, quando falar com ele, sentir-se o Sr. Presidente, temos aqui uma necessidade. Se um dia for pedir alguma coisa ao Primeiro-Ministro, certeza que vou pedir aqui aos advogados que me ajudem a escrever uma carta para ficar bem feita. E nós, na presença do Pai, do Espírito Santo e de Jesus, como é que nós nos apresentamos perante Ele? Então, este temor é esta consideração que estamos perante alguém que é muito superior que nós. Assim como nós temos este temor pelo Presidente da República, pela figura do Presidente da República, então imaginem perante o Presidente da República do Universo, não é? Então é este temor de respeito, de percepção da escala, que, como dizia a Rafaela há pouco, de quem sou eu perante tu, Senhor. Exatamente. Penso que ficou claro aqui este sentido do temer a Deus, né? Temer Deus,
ter esse respeito, esse amor, essa consideração que vai ter repercussão na nossa vida. Nós agora passaremos à última questão, que considero que não é uma questão muito fácil para nós resolvermos em poucos minutos, mas gostaria ainda assim de ouvir a vossa posição acerca deste aspecto. Na época de Isaías, nós sabemos que a prática do espiritismo era comum, as pessoas consultavam os mortos para obter orientações para as suas vidas, mas esta prática era condenada pela Bíblia. Não é? Tanto no livro de Levíticos como em Deuteronômio, Deus diz claramente que o seu povo não deveria praticar tal coisa. O povo sabia da história de Saul também, não é? No tempo de Isaías. Agora, que recomendação vocês dariam a alguém que estivesse a pensar hoje procurar esse tipo de orientações que vão contra aquilo que Deus diz? E por que é que isto desagrada tanto a Deus? Não é? O espiritismo, o ocultismo, quais são os perigos que estão envolvidos nesta prática? Eu vou abordar esta questão, mas uma vez mais numa leitura pessoal também, e vocês completarão certamente o pensamento e darão certamente também as vossas opiniões. É imprescindível ler o versículo 19, quando Isaías fala explicitamente desta questão. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chilreiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? E eu paro um bocadinho neste versículo, porque a linguagem de Isaías, ao abordar isto, é impressionante. A mim impressiona-me e faz-me sorrir, porque ele é extremamente irónico ao falar nisto. E eu revejo este estilo, ele é exímio nisto. Ele tem muitas vezes uma retórica irónica. E eu revejo a mesma estratégia no capítulo 44, quando Isaías vai fazer uma autêntica paródia do que é a feitura de ídolos. E então por isso é que nós lemos, então, que aqueles que consultam espíritos e são feiticeiros e etc, eles, diz Isaías, que chilreiam e murmuram. Mas porquê este murmurar, este chilrear? Parece que fazem, no fundo, emitem uns barulhos estranhos. E é interessante que se supõe também, e parece que essa também é a sugestão que nos deixa aqui Isaías, é que havia também um forjar nesta consulta. Havia, alguns praticavam uma espécie de ilusão, ou de que realmente os espíritos respondiam. E daí este murmurar, este chilrear, estes barulhos esquisitos, descritos por Isaías com tanta ironia. E é interessante também que na obra de Virgílio, a Eneida, embora seja uma obra muito posterior ao livro de Isaías, mas que já revela uma tradição e uma superstição semelhante, é interessante que no canto 6º, a descida de Enéas aos infernos evoca precisamente os barulhos, estes sons emitidos pelos ditos espíritos dos mortos. Então, Isaías quer certamente dizer aqui, com esta ironia, algo muito forte também. Vocês, afinal de contas, estão a querer tratar de um assunto tão sério, estão a brincar com coisas sérias, melhor dizendo, e, obviamente, então, mas para falar e para tratar da vida dos vivos, vocês querem consultar mortos, mas vocês têm um Deus vivo e querem consultar mortos, vocês estão a brincar. Então eu vou sublinhar, sim, mais esta questão irónica da abordagem de Isaías. Mas, claro, não esqueçamos também que também a prática demoníaca, digamos assim, explicitamente demoníaca, também era exercida nos tempos de Isaías, e ela está, obviamente, enraizada na grande sugestão da serpente no Éden, não é? Certamente não morrereis. Se vocês comerem do fruto que Deus proíbe e que Deus diz que depois então morrereis, não é bem assim. Então, sim, a partir daí está lançada a grande mentira e sabemos que nos nossos dias o inimigo de Deus tem exercido uma influência medonha também. Obrigado, Rafaela, por ter dado essa perspectiva que eu pessoalmente não tinha pensado desta forma. Não é? Hoje, quando nós olhamos para esse texto, para o versículo 19, nós podemos achar um absurdo o povo fazer tal coisa, mas a realidade é que a literatura, a venda de literaturas sobre o espiritismo tem aumentado. Tudo que é ocultismo tem estado na moda. Não basta fazer uma visita às livrarias para vermos que essa literatura existe em abundância.
Isso talvez por 3 razões. Para já, porque o ser humano é movido pela curiosidade, não é? E quer saber o que existe no mundo espiritual, se existe alguma coisa, ou então por causa da preocupação, o que é que vai acontecer comigo amanhã? E as pessoas procuram uma resposta, ou então simplesmente pela necessidade de comunicação com quem já partiu. Né? Porque eu penso que muita gente, quando consulta mortos, né, tem aquela ideia que pode perpetuar o contacto, a comunicação com alguém que já esteve no seu seio. Eu gostaria de fazer apenas um pequeno comentário sobre o versículo 20, que utiliza aqui também 2 expressões interessantes que nos devem mostrar onde é que deve estar a fonte de toda a orientação para a nossa vida. A lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. A Torá, a instrução, né? E a Teudá, o testemunho, tudo o que saiu da boca dos profetas. Esta expressão em conjunto vai designar o Antigo Testamento. Tudo o que foi revelado antes do profeta Isaías e que serviria e que Deus estaria a utilizar para orientar o seu povo. De facto, é isso que nós temos hoje também. Né? Em vez de nós estarmos a consultar mortos que não sabem coisa nenhuma, não podem fazer nada conosco e não podem comunicar conosco, né? Nós devemos, de facto, consultar Deus, consultar a sua palavra, as suas orientações, as suas instruções que já foram aqui reveladas. Temos ainda uns minutinhos, vou dar a oportunidade então para o Pablo e o pastor Eduardo poderem fazer os últimos comentários antes de encerrarmos. Eu diria só uma pequena frase do exemplo do que vivemos hoje em dia de testes por causa do Covid, falsos positivos e falsos negativos, alguém falando nesta questão. E eu acho que o espiritismo e todas estas questões de religiões exóticas, das religiões da New Age, talvez, tem este aspecto do falso negativo. Portanto, no Covid, um falso negativo é fazer um teste e nos dizer que estamos seguros, não estamos contaminados, mas podemos estar. Aqui é um bocado parecido, porque a gente dá a sensação de que a pessoa está em contacto, de facto, com alguma coisa espiritual e, na verdade, não está. Por isso está mais segura a pessoa que não faz nenhum contacto com ninguém e que se afasta de Deus, mas sabe que está afastada do espiritual, do que aquela que julga que se está a aproximar de Deus, mas, na verdade, está a fazer um falso positivo. É uma falsa segurança de espiritualidade. Eu finalizaria só com uma pequena observação, que é o facto de, mesmo entre os cristãos, sem nos apercebermos a maior parte das vezes, nós podemos estar a ser influenciados com aquilo que lemos, como já o Eurico dizia, com aquilo que vemos na televisão, e se uma pessoa ficar bem atenta a muitas das coisas que se passam na televisão, inclusivamente programas de diversão na televisão, nós podemos ver que realmente, de uma forma muito subtil, o inimigo está-nos a levar a isso. E por isso deveríamos ter aqui um cuidado tremendo. Não adiante mais, porque realmente o tempo chegou ao fim. Muito bem. Aqui o versículo 17 diz: esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. É? Portanto, que este texto possa ficar, não é? Vamos confiar no Senhor, que é a palavra de ordem aqui nestas lições, sobretudo nesses capítulos 7 e 8 que nós estudamos ultimamente. Muito obrigado pela vossa colaboração, muito obrigado a todos os ouvintes da RCS e também da TV Novo Tempo Portugal. Nós voltaremos na próxima semana, à mesma hora, com o tema O Nobre Príncipe da Paz. Até lá, que o Senhor vos abençoe. Bom sábado.